pastor Reinaldo vai estar entregando a presidência dessa igreja para o pastor Eleazar Pereira. O pastor Reinaldo é um guerreiro, um desbravador de território, tem um chamado muito forte para a glória de Deus, uma bênção. E durante 1 ano e 3 meses ele ficou à frente desta obra, à frente deste ministério. Mas é o Espírito Santo que toma conta da igreja, que orienta e que não adianta, não é o Espírito Santo que organiza a coisa. E o pastor Reinaldo é um homem que foi chamado para andar nas nações. Ele não é um homem para ficar somente num lugar, ele é um homem para andar nas nações da terra, pregando a palavra de Deus, louvando. Onde o pastor Reinaldo chega um manto de alegria, todo mundo se alegra, todo mundo gosta, é uma bênção tremenda, né? Tanto é que na sexta-feira, agora depois de amanhã, ele vai estar começando a campanha de 7 sextas-feiras, lá na igreja da Conquista Mundial de Araguapaz. Ele vai estar lá durante 7 sextas-feiras, lá no altar da igreja, tomando conta de toda aquela reunião, para a glória do poderoso Deus de Israel, né? E nós queremos aprender da palavra de Deus, em nome de Jesus, com um tema. Toda equipe precisa de um propósito, e todo propósito precisa de uma equipe. Ai da equipe que não tem um propósito, ai de uma igreja que não tem um propósito, ai de um culto sem propósito. Todo culto ele tem que ter um propósito definido. A igreja tem que ter um propósito definido. Tudo tem que ter um propósito, e o propósito precisa de uma equipe, e a equipe precisa de um propósito. Quando uma igreja ela tem a equipe, e essa equipe tem um propósito, irmãos, essa igreja faz a diferença. Quando a igreja está avançando, é um sinal que ela é uma equipe, e que essa equipe tem um propósito. Fala comigo, toda equipe precisa de um propósito. E todo propósito precisa de uma equipe. Deus tem um propósito na terra de salvação de almas, é um propósito de Deus. Mas não adianta só ter propósito se não tiver uma equipe. E uma equipe, ela tem que reconhecer que é equipe. Uma pessoa só é uma equipe ou não? Uma pessoa só não é equipe? Nunca foi. E nunca vai ser. Um só nunca vence, porque um só não é equipe. Então a pessoa tem que aprender a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe, primeiro passo, você tem que reconhecer qual é o seu chamado. O meu chamado é esse, e eu tenho que estar nessa posição. E feliz da igreja onde que ninguém conhece o seu propósito, os seus chamados, e fica querendo entrar no chamado do outro, entrar, fazer o que o outro foi chamado para aquilo. E nós vamos ver aqui em rápidas palavras, um povo de Deus, que tinha saído da terra da escravidão. Escravo não sabe manusear a espada, porque escravo só sabe trabalhar. Escravo não tem tempo para preparar, para qualificar, porque ele é escravo. O escravo é preparado para não pensar. Escravo não pode pensar. Escravo tem que obedecer o que o seu senhor manda. Isso é o escravo. E o povo de Deus tinha acabado de sair da terra da escravidão. Eles não sabiam muito bem manusear a espada, porque eram escravos. O líder dele, chamado Moisés, tinha mais um pouquinho de experiência, mas todos os outros eram escravos. Escravos. E esse povo então saiu da terra da escravidão e começou a andar no deserto. E nessas andanças, eles teve que enfrentar um povo. Preste atenção, guerreiros e guerreiras. Um povo que era conhecido como soldados valentes, soldados que não perdiam a guerra, soldados preparados, soldados que sabiam o que era guerrear. Não era inexperiente na batalha, não.
eram soldados experientes, irmãos. E esses soldados matavam por prazer de matar. Eles roubavam, era conhecido como os ratos do deserto. Era esse povo, porque eles roubavam. Mas muitas vezes ele matava as pessoas não por necessidade ou por precisão de roubar, pelo prazer de ver a sua vítima morta. E este povo de Deus teve que enfrentar este povo. Este povo era os amalequitas. Os amalequitas eram soldados preparados. O povo de Deus não era soldados, não sabia guerrear porque tinha acabado de sair da escravidão. Mas o povo de Deus, irmãos, eles entraram no propósito e tinham uma equipe. Quando nós estamos avançando e conquistando, é o sinal que nós estamos certos. A equipe está certa, cada um no seu lugar, cada um na sua posição. E a igreja vence, a coisa avança. Mas quando, irmãos, está fora um do lugar, então não tem conquista e começa a vacilar. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 16, o versículo 17, imagino, capítulo 17, o versículo 8, que vai falar sobre a vitória sobre os amalequitas. Aqui está, irmão, o segredo: trabalhar em equipe. Aquele que não sabe trabalhar em equipe, pastor que não sabe trabalhar em equipe, não sabe delegar a função, não vai vencer e não vai romper, porque tudo é o trabalho em equipes. E para trabalhar em equipe, irmão, tem que reconhecer que não existe o super-homem, aquele que faz tudo. Que eu preciso de você e você precisa de mim. Ai de mim sem você e ai de você sem mim. O diabo tenta colocar na mente das pessoas que eu tenho que dividir igreja. Não preciso dividir, só basta entender propósitos, porque divisão traz fraqueza. É o que o diabo quer. Quando separa, fraco de cá e fraco de lá, nenhum vai vencer. A união, irmão, gera força e gera conquista. Mas para não ter divisão, eu tenho que entender que eu preciso do outro, que o outro é importante na minha vida, que eu sozinho não